Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos para as Escrituras, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para orar, para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar, queridos. Nós já adoramos o Senhor com cânticos, com os nossos dízimos e ofertas. Já adoramos o Senhor prostrados, quedados aos seus pés, e cremos, Senhor, que tudo isso que nós fizemos aqui, como igreja, foi para o louvor e glória do Seu nome. Sabemos que o Senhor está neste lugar. Há um ambiente, uma atmosfera, não movimentada por uma ação de um homem, ou de homens e mulheres, mas porque a sua palavra diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está aqui, porque o Senhor cumpre a sua palavra, e nós nos alegramos e nos regozijamos em saber que o Senhor está aqui. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre no nosso coração, que o Senhor encha a nossa vida com a sua presença, e ao sairmos deste lugar, saiamos, ó Deus, com o sentimento de que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e o Senhor é o Deus de milagres. Eu te peço que o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos que estão nos assistindo também, para a glória do seu nome. Abrasa a minha boca, Senhor. Aquece o meu coração na sua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos estudando e meditando, domingo após domingo, no livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também por muitos teólogos como o livro dos Atos do Espírito Santo de Deus. E nós temos falado claramente de que o Espírito Santo de Deus, prometido em Joel capítulo 2, versículo 28, falado e mencionado através de uma ação de consolação do Senhor Jesus para os seus discípulos, dizendo que eles não ficariam órfãos, mas eles receberiam e eles seriam assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse Jesus que vai para o Gólgota, que desce à sepultura, ressuscita dentre os mortos, e depois reúne-se com seus discípulos, e em sua última aparição ele dá aos seus discípulos uma palavra de direção sobre o Espírito Santo de Deus, como promessa de Deus, aquele que viria de uma vez por todas
e estaria sobre aqueles e naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, em Lucas capítulo 24, versículo 49, nós encontramos essa experiência. Quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vão para a cidade tal e permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. E a cidade que Jesus estava falando era Jerusalém. Então Lucas, que escrevera o Evangelho de Lucas, também escrevera o livro de Atos dos Apóstolos, faz uma conexão. Essa conexão acontece exatamente em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele fala também desse poder do Espírito Santo, e ele diz que os discípulos, aqueles que se rendessem ao Senhor, receberiam poder sobre eles. Eles seriam revestidos, inundados de poder. E esse poder era para ser testemunha, e a palavra testemunha é martirel, que significa Marte, aquele que testemunha e está disposto a ir às últimas consequências por uma causa, e nesse caso a causa era o Evangelho. E esta promessa do Espírito, após a ascensão de Jesus, acontece. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós percebemos a concretude, a concretização desta palavra. Até porque os cristãos, os discípulos estavam, melhor dizendo, no cenáculo, e eles estavam orando, eles estavam buscando, e num certo momento, um vento impetuoso entrou naquele lugar, naquela sala, naquele ambiente, e a Bíblia diz que línguas como de fogo se apresentam e se lançam, e eles percebem claramente aquele ambiente todo, e eles são batizados no Espírito, começam a falar em outros idiomas, e as pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, os judeus da diáspora, os judeus da dispersão, que vinham celebrar a festa do Pentecoste em Jerusalém, começam a perceber que eles estão recebendo a mensagem na sua própria língua, na língua materna, no seu próprio idioma, e esses judeus eram judeus helênicos, a maioria influenciado pelo pensamento grego, então eles falavam grego, e outros falavam arábios, e outros influenciados pelas línguas da Mesopotâmia. Então todos começaram a entender o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ali acontece o Pentecostes, o Espírito Santo de Deus é derramado, eles começam então a experimentar o poder de Deus, e as pessoas são impactadas com aquilo de tal maneira que eles ficam em estado de perplexidade. Muitos creram, outros duvidaram, dizendo: eles estão bêbados, ébrios. E Pedro então se levanta e diz: não, eles não estão bêbados, nós não estamos bêbados, mas isso que está acontecendo aqui é a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28, que o Espírito de Deus seria derramado de uma vez por todas sobre as nossas vidas, não somente sobre uma pessoa, mas sim sobre uma e outras que se rendessem ao nome de Jesus. E o texto diz que aquele sermão poderoso, evangelístico e cristocêntrico, que fala sobre a vida de Jesus, que fala sobre a morte de Jesus, que fala sobre a ressurreição de Jesus, que fala sobre a exaltação de Jesus, e que fala sobre o senhorio de Cristo, as pessoas são impactadas, e a única expressão que eles podem falar e dizer e externar é: que faremos, irmãos, diante desta palavra? E o texto sagrado diz assim, que Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados,
e sejam batizados em nome de Jesus. Cerca de 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Irmãos, que coisa extraordinária. Você já pensou nisso? Um dia você está pregando para uma multidão e 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Quiçá nesta noite uma pessoa se renda aos pés de Jesus com esta palavra para a glória de Deus. E aí então se forma a igreja. A igreja se forma. Aqui está a origem, o embrião, a organização, a constituição da igreja. A igreja primitiva, essa igreja relevante. E ela era relevante porque era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja relevante porque era uma igreja que tinha comunhão. Era uma igreja relevante porque partia o pão, ou seja, dividia suas necessidades à medida que os irmãos tinham também necessidades. Era uma igreja de oração. Era essa igreja. E essa igreja relevante começou a experimentar algo indizível. E aí então nós podemos fazer a ponte entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que está no versículo 43. Observe, por favor, Atos capítulo 2, versículo 43. Essa igreja que experimentou tudo isso. Então no versículo 43 nós encontramos aquilo que vai reverberar em Atos capítulo 3. Que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isto aqui é importantíssimo. Sinais e prodígios estavam acontecendo na vida da igreja. A igreja que perseverava na palavra, a igreja que experimentava uma comunhão indizível, a igreja que experimentava o partir do pão, as contribuições para os necessitados, a igreja que retroalimentava uma vida de oração. Esta igreja começou a experimentar sinais e prodígios, algo extraordinário, ou seja, milagres extraordinários acontecendo na igreja. Quiçá, irmãos, se nós experimentarmos toda essa dinâmica, se nós resgatarmos ao menos os lampejos dessa igreja, e vivermos essa igreja nessa dimensão, eu não tenho dúvida que pessoas aqui serão curadas em nome de Jesus plenamente, em todos os sentidos. E essa igreja então, ela sai das quatro paredes, essa igreja sai do cenáculo, essa igreja sai dos oikos, ou seja, o termo grego para casa. Essa igreja não fica ensimesmada, ela não fica nas quatro paredes, ela começa a expandir, ela começa a avançar, ela começa a sair das trincheiras e ir para as ruas de Jerusalém, ela começa a ir para as casas de pessoas que ainda não conhecem Jesus, e aí então é algo que vai se movimentando, e não somente nas ruas, e não somente nas casas, mas essa igreja então começa a chegar novamente no templo. E essa igreja, representada aqui por Pedro e João, vão para o templo orar. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é esse: um milagre extraordinário. Um milagre extraordinário. E eu quero pensar com você nesse texto em duas perspectivas. Na verdade, esse texto, ele tem que ser lido em perspectiva. Muitas vezes nós não entendemos a leitura bíblica porque nós simplesmente lemos como um bloco só. É importante ler a Bíblia como um bloco, mas é importante analisar a Bíblia ou uma leitura através de perspectivas. E esse texto é um texto que precisa ser lido em perspectiva, na perspectiva do coxo e na perspectiva de Pedro e João. E é isso que eu quero fazer com você hoje, nesta tarde, nesses breves minutos que nós temos. Primeiro eu quero pensar com você neste extraordinário ou neste milagre extraordinário na perspectiva do coxo. Observe o texto no versículo de número 2.
Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Era um paralítico de nascença. Era alguém que não tinha condições de andar. Os seus artelhos e suas pernas estavam atrofiadas há mais de 40 anos, como diz Atos capítulo 4, versículo 22. E alguns aspectos me chamam a atenção neste coxo, neste paralítico de nascença. Primeiro, que ele estava à margem do pensamento da época a respeito de Deus. Ele estava à margem do pensamento da época a respeito de Deus em relação às pessoas que tinham marcas de nascença. Uma pessoa marcada por algum defeito, alguma situação física, naquela época era uma pessoa conhecida como uma pessoa que estava em pecado, ou seus pais pecaram, como diz o texto lá no Evangelho de João, sobre aquele cego, quando que os religiosos questionam se o pecado daquele menino, aquele cego, aquele jovem, aquele mancebo, era fruto do pecado dos pais. Ou seja, havia uma mentalidade de que alguém que estava ou que tinha um defeito de nascença, era alguém que estava sob o espectro do pecado, era um amaldiçoado. Ele tinha uma sina, a sina de ser um amaldiçoado. E por causa disso, diante de Deus, no pensamento dos religiosos, ele não podia entrar no templo. Por isso que ele ficava fora, na parte externa da porta do templo, ou uma das portas do templo. Segundo aspecto que me chama a atenção é que ele estava à margem da sociedade. Era um homem que dependia eminentemente das pessoas. E naquele tempo, os caminhos, as estradas, as ruas, com pedras pedrificadas, dificultava com seus níveis, nos seus aclives e declives, muito difícil caminhar. Então ele dependia de pessoas para carregar, e a Bíblia diz que ele tinha que fazer isso, ele tinha que se dirigir ao local diariamente. Além disso, ele era um mendigo, ele vivia de moedas, de mendicância. Era este homem à margem da sociedade. Este homem não poderia casar, porque era um amaldiçoado, era rejeitado da sociedade. Era este homem. Mas também este homem estava à margem do templo. Ele não podia entrar no templo, e o templo era fundamental. O templo tem um simbolismo, um significado para Israel muito grande, porque o templo é o centro de radiação de todas as coisas. Não somente de aspectos espirituais, mas de aspectos políticos, aspectos sociais. O templo é o centro de radiação de todo o movimento de governança em Jerusalém e Israel. Então ele não participava da vida litúrgica, das celebrações culticas, do que estava acontecendo. Todo mundo estava celebrando, todo mundo estava adorando, todo mundo estava louvando, mas ele não podia entrar porque ele era um amaldiçoado. Mas há um quarto aspecto que me chama a atenção, que ele estava à margem de si mesmo. À margem de si mesmo. Estou com essa doença, eu vivo com esta sina de ser um paralítico, de nascença, de não poder ir ao templo, de não poder me casar,
de não poder me relacionar com as pessoas há muito tempo. Quando é que vai chegar a minha vez? Sabe, você pode não ter, e louvado seja Deus por você não ter, sabendo hoje que a realidade do passado não é essa, de uma maneira um pouco mais acentuada, porque hoje nós temos acessibilidade um pouco melhor para as pessoas deficientes. Mas naquela época, aquela atrofia impedia este homem de ter dignidade. Mas é possível que muitas vezes nós tenhamos outros tipos de atrofia. Talvez você já faz muito tempo que você está sofrendo, que você está sofrendo com uma sina, que você está sofrendo com uma marca terrível, que está intrínseco dentro de você, na sua vida, que está aqui, que está na sua história, e os anos estão passando e você ainda está perguntando: quando é que isso vai passar na minha vida? Talvez você esteja lutando pelo seu casamento há muito tempo, um casamento atrofiado, um casamento que está em estado de inércia, paralisado, a coisa não anda, e você olha para a realidade e você ouve as pessoas dizerem: olha, isso realmente não vai dar certo. Então você olha para isso e diz: quando é que isso vai passar? Talvez você esteja ávido para resolver um problema na sua vida e você tem lutado desesperadamente e parece que a coisa não acontece, parece que só acontece com os outros, só os outros são abençoados, só os outros recebem bênçãos, só os outros recebem algo extraordinário na sua vida, só os outros casam e eu não caso. Por que chove só na horta do fulano e não na minha? Mas o pior de tudo isso, dessa atrofia, não é somente a gente perguntar: por que só os outros prosperam? Por que só os outros são abençoados? Por que os outros resolvem seus problemas e eu continuo com essa sina? Mas o maior problema é quando a gente se acostuma com isso e a gente entra numa resignação e aceita esse estado de tal maneira que parece que nada vai mudar. E a gente se acostuma com isso. A minha casa há uma enfermidade, eu vou ter que conviver com ela para o resto da vida. O meu casamento está complicado, eu vou conviver com isso o resto da minha vida. Eu estou sofrendo de uma palavra dura que eu recebi na minha infância e até hoje palpita, lateja na minha vida. Parece que eu sou um amaldiçoado, fui rejeitado. Quando isso vai parar? E a gente começa a achar que isso não tem jeito. Eu não sei como você está. Eu não estou falando de aspectos literais desse texto, eu estou falando de aspectos existenciais, que talvez esteja na sua vida, na minha vida. E a gente quer buscar uma solução, e a coisa não acontece. Irmãos, será que alguém aqui tem lutado, e parece que só acontece com os outros e não acontece com a gente? Será que isso tem acontecido com você? Não, você não precisa levantar a mão, não. Mas talvez você esteja dizendo assim: não tem mais jeito. Vou ficar aqui nessa porta, mendigando o tempo todo. Já são 40 anos, vou esperar esse tempo concluir da minha existência aqui e ver se no além alguma coisa melhora. Talvez você esteja nesse quadro. Essa era a perspectiva daquele coxo. Essa era a perspectiva daquele homem paralítico que dependia de tudo e de todos. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para outra perspectiva. A perspectiva dos apóstolos, desses dois discípulos, Pedro e João. E eu quero que você leia comigo. Versículo de número 1. Diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração
da hora nona. Ou seja, 3 horas da tarde, esses 2 homens vão para o templo orar. Eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão sendo movidos pela ação do Espírito Santo. A vida deles está gravitando em torno dessa intimidade com Deus. Eles são de Deus, eles experimentaram o poder de Deus, mas eles ainda continuam com as tradições boas e de oração. E eles então vão para o segundo momento da oração, que era a oração do sacrifício, e eles então vão para orar. Eles vão para o templo orar. E o texto diz que quando eles chegam para orar, eles encontram esse coxo, que está numa porta, conhecida como Porta Formosa, ou muitos teólogos chamam de Porta Oriental, uma porta de bronze grandiosa, e que muita gente entrava, que era uma das portas que dava ao pátio dos gentios. E ele está ali, e o texto continua narrando. Versículo 3 diz: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Ou seja, os 2 apóstolos, eles estão entrando, e naquele momento, aquele coxo, aquele paralítico, há 40 anos, mais de 40 anos, ele está ali dizendo: uma esmola, pelo amor de Deus. Era natural que muitos mendigos faziam, e estavam naquelas portas de Jerusalém. Mas esse aqui estava numa porta estratégica, porque ele estava esperando tão somente que recebesse mais um dinheiro na sua mão. Esse era o estado dele, esse era o desejo dele, para resolver o problema dele, o problema do seu dia a dia. Sabe, aqui eu creio que aquele coxo, aquele paralítico, por mais que ele recebesse todo o dinheiro de Jerusalém, ainda assim, alguma coisa dentro dele não iria ser resolvido. O problema dele não seria resolvido. Meu amado, minha amada, você está aqui. Eu sei que dinheiro é bom, e dinheiro é bênção na vida de muitas pessoas que sabem usar o dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa a você: nenhum dinheiro do mundo é capaz de mudar, de fazer algo para mudar a história da sua vida, porque o problema não está no exterior, está dentro de você, está dentro de nós. E talvez você aqui hoje esteja aqui pedindo algo, e talvez Deus está querendo fazer algo muito maior na sua vida. Mas o texto continua no versículo 4, e aí começa: esses homens, que são homens de intimidade com Deus, também são homens de autoridade espiritual. Autoridade espiritual. O versículo 4 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eu fico vendo essa cena, deitado aquele paralítico, uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Que autoridade é essa? Você já pensou nisso? Você está andando na rua, nas esquinas de Manaus, e tem uma pessoa deficiente dizendo: me dá uma esmolinha, me dá um dinheiro. Você teria coragem de dizer: olha para nós, olha para mim? E a Bíblia diz que ele olha atentamente. Alguns estudiosos dizem que a mesma intensidade de quando Jesus é ascendido ao céu, tem sua ascensão ao céu, e os discípulos fitam, e em estado de perplexidade, é a mesma intensidade deste homem, deste paralítico, deste coxo, quando ele olha atentamente para aqueles discípulos. Há algo diferente ali. Sabe, será que nós
temos tido essa autoridade das pessoas quando na sua aflição, na sua dor, no seu momento de dificuldade e expor o seu problema, você tem a autoridade de dizer: olha para mim, olha para mim. Esta é uma autoridade espiritual, a autoridade que Deus deu aos discípulos. Toda autoridade, toda exousia, toda autoridade foi dada no céu e na terra. Agora eu estou dando a vocês. Recebam essa autoridade e façam com que o Evangelho se expanda para todas as nações. Isso é uma vida de testemunho. Alguns historiadores, contando a história de homens de Deus no passado, nos grandes momentos de avivamento, ficavam perplexos com o impacto desses homens cheios do Espírito de Deus. Charles Finney entrou numa fábrica, e quando ele entra na fábrica para pregar o Evangelho, no momento que os trabalhadores estão ali trabalhando, todos param e se prostram de joelho diante da implacável, inexorável força do Espírito de Deus que tomava Charles Finney. A rainha da Inglaterra tremia, da Escócia tremia diante da oração de John Knox. O homem se ajoelhava e dizia: ou o Senhor me dá a Escócia, ou eu morro. E as pessoas tremiam e temiam a oração de John Knox. Por quê? Porque o Espírito de Deus implacava, enchia, inundava aquele homem. Jonathan Edwards, lendo um sermão, apenas lendo um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, lendo um sermão, sem olhar para o auditório. E os autores dizem, e os historiadores dizem que quando ele termina aquela prédica, aquele sermão, as pessoas estão segurando nos bancos, achando literalmente que estavam indo para o inferno. Irmãos, será que isso mexe conosco hoje? Será que a nossa geração de jovens olham para essa realidade e temem hoje esse Deus temível que Ele é? Será que a nossa geração de jovens e adultos não tem o temor e o tremor a Deus quando vão para as festas mundanas do carnaval? Será que não tem o temor de ser subitamente morto para preservar a alma e o Espírito de Deus? E Deus fala: eu vou levar você para você saber que você é meu, mas você não está dignificando o meu nome, porque o meu nome está sendo manchado pelo seu testemunho. Será que a igreja não se sensibiliza mais com isso? Será que nós jovens, será que nós adultos, será que nós famílias não temos mais esse temor no coração de participar de lugares que não agradam o Senhor, que o Senhor não se alegra? E aí depois vem com aquela história: ai pastor, eu fui conduzido, levado pelo capeta. Isso é coisa sua, coisa nossa. Isso não tem nada a ver com capeta, com cão. Ele oportuniza a situação, ele entra na brecha, mas isso é coisa da carne. E é por isso que quando nós estamos na igreja, a gente vê as pessoas conversando e falando, enquanto Deus quer falar com ela, e ela não quer ouvir Deus. Por quê? Porque isso aqui para ela é algo só social, isso é só um encontro de sociabilidade, é um encontro da tarde de domingo na igreja presbiteriana de Manaus. Não, não é!
Não é. Este lugar é lugar de adoradores, é lugar de igreja que louva o Senhor e que adora o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Porque nesse lugar tem que constranger vidas e as pessoas precisam dizer: eu preciso disso. Tem gente lá fora se perdendo, elas querem salvação, e nesse lugar que você veio tem salvação para a glória de Deus. Você pode se entregar a Jesus hoje para a glória de Deus. E olha, presta atenção, se você tem alguma dúvida a respeito da salvação, se você não tem convicção que se você morrer hoje, você não vai para o céu, hoje é dia de você vir para o altar de Deus e falar: eu quero esse Jesus, porque eu quero ter a convicção de que eu sou de Jesus e o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu preciso disso. Chega, irmãos, da gente viver dentro da igreja sem ter convicção de salvação. Se você bater o catolé hoje, se você morrer hoje, você tem convicção que vai para o céu? Porque se você não tiver, imediatamente faça como esse paralítico aqui. Olhou atentamente para os discípulos. Eu quero que você olhe atentamente para a palavra de Deus hoje. E você pode olhar para a gente. Somos pecadores, sim. Somos pessoas frágeis, sim. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia nos ensina uma coisa linda em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não disse: imitem a Cristo porque eu também estou imitando. Não, ele disse: olhem para mim porque eu estou imitando a Cristo. Que autoridade, evocando para si esta autoridade. É essa autoridade que esses discípulos aqui, tanto Pedro como João, disseram: olha para nós. Hoje a igreja precisa olhar para a palavra de Deus. Olhe hoje, se há alguma coisa atrofiada na sua vida, é hoje que você pode olhar. Sabe por quê? Porque é hoje que é dia de milagre e salvação neste lugar, para a glória de Deus. Mas há um segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto. Versículo 5 diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele queria receber uma grana. Mas aí vem, além destes homens de intimidade na oração, de autoridade espiritual, estes homens aqui também tinham uma vida revestida de poder. Pedro diz no versículo 6: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Em pé. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei aonde que está atrofiado os teus artérios espiritualmente falando. Eu não sei quanto tempo você está lutando com a sua batalha conjugal, a sua situação financeira. Eu não sei se você já tomou uma decisão por Cristo Jesus verdadeiramente. Mas uma coisa eu posso dizer para você: esta palavra que Pedro e João disseram, e Pedro de maneira mais direta disse para aquele paralítico de nascença: eu não possuo nem prata nem ouro. Esta palavra também aqui serve para a gente hoje. Eu não tenho nem prata nem ouro para lhe dar. Eu não consigo e nem posso resolver o seu problema financeiro. Eu não tenho força para mudar a história do seu casamento. Eu não tenho força para mudar e gerar em você um sentimento novamente de dizer e de afirmar e de reafirmar de que você vai prevalecer sobre esse problema que você tem. Eu não tenho esse poder como pessoa para resolver. Mas eu, na autoridade de Jesus, posso falar aqui profeticamente nesse texto: eu não tenho nem ouro nem prata, mas se você crer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
levanta e anda. Sai de onde você está. Levanta. Muda essa história. Porque é o poder de Deus que faz isso. É Deus que realiza isso. Não é o pastor Francisco, não é o pastor Zé João, não são os pastores da igreja, não são os presbíteros, não são os diáconos da igreja, não são os líderes de grupos familiares, de ministérios, não são. Nós não temos esse poder, e graças a Deus que nós temos, porque é a glória de Deus. Mas Deus tem o poder, e Ele está aqui para mudar a sua vida. Ele tem esse poder de mudar a história. A sua história não tem uma palavra final pelo homem e nem pelo diabo. A palavra final para a sua vida vem de Deus. E Deus está dizendo: levanta, irmão, sai de onde você está, faz a diferença, creia e levante e ande. E aí o texto é lindo, porque continua dizendo que Pedro pega-o pela mão e ele levanta e salta, se coloca de pé. E Lucas, que é médico, era médico, ele faz uma análise extraordinária, porque ele começa a detalhar essa situação. Ele fica: como é que pode isso? Alguém que mais de 40 anos, paralítico de nascença, tudo atrofiado, os artelhos, os nervos, tudo paralisado, e ele se coloca de pé, e começa a andar, e começa a se movimentar, e começa a saltar. Oh, queridos irmãos e irmãs, nesta noite, é hora de você se levantar e você saltar na presença do Senhor, dizendo: eu sei que meu Deus tem todo o poder, e Ele continuará sendo Deus, a despeito mesmo de não resolver o problema hoje, mas Ele é Deus, e no tempo oportuno Ele vai mudar a minha história. Eu creio nesse Deus, porque o nome de Jesus Cristo tem poder. A partir desse texto, o nome de Jesus é proclamado de poder, e as pessoas são tocadas, impactadas pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Então, esses homens de oração, de intimidade com Deus, esses homens revestidos de autoridade espiritual, estes homens experimentando uma vida inundada pelo poder de Deus, gera algo na vida daquele coxo que vai mudar completamente a história dele. Porque além de tudo isso, esta palavra, esse milagre extraordinário, ele gera também graça de Deus. Graça de Deus. Porque muitas pessoas são movidas tão somente pela pirotecnia evangélica. Dão mais ênfase ao poder, aos milagres que acontecem, do que ao Senhor dos milagres. Os milagres evidenciam a manifestação poderosa de Deus, mas milagre não salva. O Evangelho, que é Jesus Cristo, é que salva. E talvez seja esse o grande problema das igrejas evangélicas, que as pessoas ficam abarrotadas dentro delas em busca de um milagre físico, um milagre financeiro, e Deus tem o poder para fazer isso. Mas o que nós precisamos primeiramente é do milagre da salvação aqui dentro. A coisa tem que ser de dentro para fora, e esse texto nos ensina isso. Para concluir a mensagem, esse texto nos ensina isso. Versículo 8 continua: passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar, esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Este homem, que estava fora do templo, marginalizado pela sociedade, pelos religiosos, à margem de si mesmo, este homem encontra uma palavra de autoridade, ele é curado. E aí, aquela celebração que acontecia no templo,
Ele vai com os discípulos celebrar dentro do templo. Pátio, templo. Deus não quer que você fique de fora. Deus quer fazer com que esse atrofiamento, essa atrofia, essa paralisação na sua vida, seja mudada e você entre para dentro da igreja. E a igreja aqui não é a igreja física, é a igreja invisível, é a entrega para Jesus. Porque melhor ser da igreja invisível do que da igreja visível. Muitos participam da igreja visível, mas ainda não são da invisível. O ideal é participar da igreja invisível e viver a igreja visível. Curva a sua cabeça, por favor. Eu quero fazer apenas uma pergunta objetiva. Aqui nessa noite, alguém que deseja entregar sua vida de uma vez por todas para Jesus, para o Senhor Jesus, se paira alguma dúvida, alguma incerteza, alguém aqui quer consagrar, entregar plenamente sua vida para Jesus, levante a sua mão, sem teclado, só levante a sua mão. Glória a Deus. Pode levantar a sua mão, onde você está, pode levantar. Louvado seja Deus. Pode levantar a sua mão, louvado seja Deus. Pode levantar a sua mão, pode levantar a sua mão, creia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, creia nisso, creia no poder de Deus. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar. Por favor, queridos, vocês que levantaram as mãos, mesmo, você que levantou a mão, levante mesmo, não tenha medo, não tenha vergonha, fique de pé, por favor, agora, fique de pé, pode ficar de pé. Eu estou tomando uma decisão por Jesus, eu não vou chamar você aqui à frente, o nosso horário já está bem avançado, mas levante a sua mão, você que levantou a mão, pode ficar em pé, pode levantar. Os irmãos estão vendo esses irmãos que estão em pé hoje, entregando suas vidas a Jesus. Então vou pedir aos irmãos rapidamente que corram aqui, os irmãos da recepção, e se juntem a esses amados. Se juntem a eles, por favor, se juntem. Fiquem perto já. Se aproximem, irmãos. Rápido, irmãos. Nós temos 3 minutos para encerrar esse culto aqui. Vou pedir aos pastores, pedir aos evangelistas, os irmãos peguem as folhas, fiquem do lado desses amados, que eu quero orar com esses queridos. Eu quero orar porque hoje é dia de salvação nesse lugar. Hoje é dia de salvação. Mas o Espírito Santo de Deus está falando algo comigo aqui. Tem irmão aqui em pé, fiquem com eles, por gentileza. Irmãos, rapidamente, por favor, fiquem. Agora, aqui nesta noite existem pessoas que precisam serem ministradas, porque a palavra de Deus diz: levanta e anda. Você que quer uma oração para a sua vida agora, fique de pé em nome de Jesus. Você que quer uma oração para a sua vida, em nome de Jesus, fique de pé, onde você está. Eu preciso dessa palavra para a minha vida. Eu preciso dessa palavra. Espírito Santo de Deus, vou pedir aos irmãos que estão próximos dos queridos que decidiram-se por Jesus, pegue o nome deles, ore com ele agora também, por favor. Eu vou orar por você. Senhor Deus, sela a salvação na vida dos meus irmãos, de uma vez por todas hoje aqui. Esses queridos que entregaram suas vidas a Cristo, sela com o teu poder, Senhor. Sela, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, Senhor. Faz este milagre na vida, em nome de Jesus, meu Pai. Mas Deus, há muitos irmãos aqui que estão enfrentando uma luta grandiosa nas suas vidas, uma batalha grandiosa. Tu sabes, Senhor, eu não conheço,
Mas eu quero me apropriar profeticamente da tua palavra, Senhor. Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos hoje aqui nesta noite, para que um milagre extraordinário aconteça na sua vida, nós te damos na autoridade de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Senhor, libera uma unção de cura agora. Libera, Senhor Deus, uma unção de cura e de milagre nesta noite. Senhor Deus, restaura casamentos aqui. Senhor Deus, restaura a vida, Senhor. Deus, levanta o que está sofrendo. Deus, levanta o que está abatido. Deus, opera o teu poder grandioso na vida dos meus irmãos, aqueles que nos assistem. Ó Deus, libera uma unção também nas suas casas. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor faça o milagre acontecer para a glória do seu nome. Senhor, glorifica o teu nome na vida desses irmãos agora, Senhor. Glorifica, Senhor, e cumpre esta palavra na vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.